Olá pessoal, nesses tempos de pandemia em que a gente vê tantas atitudes egoísticas, tomando posições e tomando atitudes de ódio, de desagregação, é importante a gente fazer uma reflexão sobre a visão holística de mundo. E nessa visão holística, a concepção é de que nós fazemos parte de um todo. Né? A palavra holos vem do grego, né? E que significa o todo. E aí a gente precisaria partir de uma compreensão de que tudo na natureza é energia, é vibração. E essa frequência vibratória, ela é polarizada. Quando o número de ciclos por segundo é par, está convencionada que é a polaridade positiva. Está convencionado de que quando esse número de ciclos por segundo é ímpar, caracteriza a polaridade negativa. E tudo no universo parte disso, é vibração. Desde as vibrações mais altas, né? E quando vai se condensando, concentrando, né? Até aquele ponto da transformação da partícula e da onda. Né? Então, quando essa onda se transforma na partícula, e ela não é que ou uma coisa ou outra, ela é ao mesmo tempo partícula e onda. Então, quando essa partícula digamos, esse número de frequência, essa vibração se concentra a tal ponto de formar a partícula, passa a ser uma unidade. Mas essa, ao mesmo tempo em que ela é uma unidade, ela é parte, parte do átomo. É uma unidade que é o conjunto daquelas partículas que vai formar o átomo. O conjunto dos átomos vai formar uma molécula. O conjunto das moléculas vai formar um tecido. Então, ao mesmo tempo em que é uma unidade, que é uma célula, né, que é um átomo, ele é parte desse todo maior. E esse ciclo vai se ampliando, né, da célula, do tecido para um órgão, né, seja um rim, um pulmão, um coração, né, desse órgão para um sistema, né, o sistema digestivo, o sistema circulatório, né, ao indivíduo, a um ser vivo, a um ser humano poderia ser. Então, mas esse ser humano, composto por todas essas unidades, ele assume essa postura de uma unidade, mas ao mesmo tempo ele é parte de uma família, é parte de um bairro, é parte de uma cidade, é parte de um estado, de um país, né, de um planeta, né, de uma galáxia, e aí vai ao infinito. Então, essa compreensão de que o todo, ele funciona, né? A nossa Terra, a Mãe Terra, Gaia, é uma unidade e funciona como uma unidade. E nós fazemos parte disso, nós somos parte. Não existe uma natureza fora, nós somos parte da natureza. Então, essa compreensão de que quando uma célula adoece, ela começa a comprometer o funcionamento daquele tecido. Quando esse tecido adoece, ele começa a comprometer o funcionamento daquele órgão. Então, esse desequilíbrio que acontece ali, ele vai extrapolando, ele vai aumentando, ele vai ampliando esse círculo. E aí a compreensão de que, nesse momento, a nossa sociedade também está doente, né? Com sentimentos de raiva, de ódio, de separação, de desagregação, e isso está levando, né, a uma mobilização e a uma tomada de consciência, e esse é o processo da natureza. Uma doença é sempre um alerta, ela não é um mal em si, ela é um alerta, é um aviso para que a gente se recomponha
naquelas atitudes, naquelas situações, naquelas condições que estão promovendo esse desequilíbrio. Então, esses ciclos, eles se repetem tanto do físico, no material, quanto eles se repetem na própria compreensão e na concepção, né, da mente, né, da nossa mente pessoal, individual e da nossa mente coletiva. Então, esse processo é um alerta para que a gente se dê conta e comece a mudar as atitudes. Né? E esses ciclos também é interessante, que da mesma forma que eles acontecem, essa unidade e a parte do todo, também no tempo. Né? Um segundo, ele é parte de um minuto. Um minuto, ele vai compor uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, e assim até a eternidade. Então nós temos, num lado físico, da unidade da partícula ao infinito, e no tempo, né, do milionésimo de segundo à eternidade. E esse é um padrão do universo. O padrão do universo é a natureza. E aí, quando a gente vai se dar conta disso, de que a gente é parte desse todo, não tem como consertar esse todo, né, ou reequilibrar esse todo, a não ser a partir da atitude e da conduta de cada um. Então, essa tomada de consciência nos faz nos dar conta de que a gente é parte do todo e de que não se conserta o todo, porque é uma atitude do ser humano querer consertar o mundo, mas querer consertar o mundo consertando o outro. É o outro que está errado. Né? Aquele princípio de que errar é humano e arrumar em alguém em quem botar culpa é mais humano ainda. Então, esse é um processo sempre de transferência lá para fora. Como se faz normalmente com a questão do uso de medicamento, que é uma abordagem que a gente vai fazer num outro momento. Né? Se transfere a responsabilidade para o medicamento quando, muito mais do que tomar um remédio, a gente precisava tomar era jeito. Né? Mas a gente vai retomar nesse ponto. Um abraço.